Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Frente a Frente com a sua história. Um programa que foi idealizado para que você possa conhecer histórias de pessoas inspiradoras, que possa aprender e, claro, pegar aquele insight que vai transformar a sua vida. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, ela vai falar daqui a pouquinho, mas antes eu não poderia deixar de te fazer um convite muito especial, que você siga as nossas redes sociais. Nós estamos em todas as plataformas, é claro. E a Connect TV está aí trazendo programações maravilhosas. É podcast ao vivo, é programas de entrevista, política, futebol, notícias de última hora. Tudo que está acontecendo, nós estamos aqui conectadíssimos. Os nossos profissionais estão antenados com tudo. Então, fica o convite para você poder seguir a gente nas redes sociais e acompanhar o crescimento da Connect TV, que está acontecendo assim de forma maravilhosa. E claro que você não pode deixar de seguir os nossos perfis também nas redes sociais. O meu perfil, o perfil do Frente a Frente com a sua história. E lá a gente sempre posta quem vai estar no nosso programa. Bom, como sempre eu falo aqui, eu falo pouco e eu trago elas para falar muito, elas ou eles, né? Mas na maioria é elas que estão aqui sentadas comigo. E esse mês especial, mês da mulher que está chegando, né? Então a gente vai fazer uma programação muito bacana para vocês. E lembrando que nosso programa agora, ai gente, eu tô emocionada, é semanal, é isso mesmo, semanal. Então toda semana você vai ter aquele momento comigo aqui, onde você vai poder conhecer mais e mais histórias. Então, vou falar um pouquinho para vocês agora. Na verdade, eu não falo, né? Eu apresento o nome e elas que falam aqui e a gente vai bater naquele papo. Jane Rodrigues, seja muito bem-vinda, minha amiga, ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Eu que agradeço pela sua disponibilidade e a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação que deu tudo certo, gente. Foi bem no dia que ela fechou a agenda e aí eu fiz o convite, então foi tudo preparado bem bonitinho para que ela estivesse aqui. Jane, é um prazer te receber e eu quero que você, assim, se apresente para o público, não conte tudo que nós vamos contar durante a entrevista, de onde você é, se você é casada, se você é solteira, como é que tá? Quem é a Jane? Eu sou solteira, eu sou de Osasco, meu estúdio também de sobrancelhas fica em Osasco. E eu me formei em logística, na verdade, mas fiz uma transição de carreira para a área da beleza e foi onde eu realmente me encontrei profissionalmente e ter satisfação também pelo que eu estou fazendo. Muito bom. Ó, você vê que essas mulheradas elas já vão contando tudo, né? Já, conta tudo. E você é nascida em Osasco mesmo? Ou você veio de outro estado? Ou você é, como a gente diz, né? Nascida em Osasco e cria de Osasco, ou não? Sim, na verdade eu nasci em Barueri e depois, por volta dos meus 10 anos, eu fui morar em Osasco e permaneço até hoje. Ah, muito legal. Então ela é daqui, gente. Da região. Ela é daqui, ela é de Barueri. A gente fala que quem é de Barueri nunca deixa de ser de Barueri, né? Jane, a gente se conheceu aí em alguns eventos, né? Sim. E assim, eu passei a te acompanhar, você me acompanhar, e a gente consegue acompanhar o trabalho uma da outra. E uma coisa interessante que você falou, que você passou por uma transição de carreira, né? O que te levou a fazer essa transição de carreira? Ou, melhor, você foi para logística? Como que você se sentia na logística até você pensar em falar assim, nossa, agora eu preciso mudar? O que foi que aconteceu no decorrer dessa sua jornada profissional? Sim, eu falo que desde criança a minha meta que eu achava o máximo era ser chefe. Porque eu sempre ouvia meu pai falando, porque meu chefe isso, meu chefe aquilo. A gente ama ser chefe, gente. Então a minha visão de criança era que ser chefe era algo super legal. Então, quando eu fui para a área da logística, eu consegui alcançar um cargo de liderança. Eu me tornei coordenadora de atendimento. E dentro das empresas que eu passei, na penúltima empresa que eu trabalhei, eu cheguei num nível de trabalho que eu virei uma workaholic. Então, aquela coisa que, para mim, trabalho vinha sempre em primeiro lugar. E eu cheguei num estado que quase eu tive um burnout. Que na época não era isso, né? O Nextel da empresa tocava, minha mão tremia, o coração disparava. Daí eu comecei a pensar, é isso que eu quero para minha vida? Eu falei assim, daqui a pouco eu morro, colocam outra pessoa no meu lugar e eu deixo de aproveitar a vida, né?
E já começou o incômodo nessa época, de reavaliar o que eu estava fazendo na minha vida, mesmo gostando do que eu fazia, que era a coordenação do atendimento, essa parte voltada de atendimento, eu gostava. Só que não estava tendo um equilíbrio entre fazer o que eu gostava e viver e sentir essa satisfação. Daí eu saí dessa empresa, fui para a última empresa que eu trabalhei na área da logística. E nessa última empresa, eu continuei na parte de atendimentos, só que daí a minha gerente me fez uma proposta de unificar o meu departamento de atendimento com o departamento de ocorrências da empresa. E como eu já tinha sido analista, eu já me vi na mesma situação da penúltima empresa. Ocorrência, gente. Esse Sim. nome já dá até medo, né? Ocorrências da empresa. Daí, nesse processo, eu já comecei a sentir uma insatisfação no seguinte. O meu departamento, a minha sala, ficava dentro do galpão e era aquelas salas aquário. Então, não tinha nenhuma janela que eu tinha visão externa. Que eu pudesse ver o dia, se estava sol, se estava chovendo, se já anoiteceu ou não. Eu já tive essa sensação. Então, aquela coisa, uma sensação meio de presa. Daí, quando eu ia para trabalhar, eu via aquele sol, às vezes, saindo assim. Daí eu falava, meu Deus, será que eu vim para essa terra para viver assim? Dentro de uma caixa? Isso, levantar cedo, ir trabalhar. Daí você volta para casa, você vai dormir, porque no outro dia você já tem toda aquela rotina, aquele processo para cumprir de novo de responsabilidade. E sem conseguir incluir coisas que dão satisfação. Então, por muito tempo na área da logística, quando eu trabalhei, eu deixava de estar presente com a minha família em festa, com os amigos, porque eu literalmente, basicamente, eu vivia para o trabalho. Eu não conseguia ter essa flexibilidade de falar assim, hoje eu vou me permitir fazer isso. Ou se estava lá eu com o Nextel acompanhando alguma operação especial, alguma coisa, monitorando algo. Então, por isso eu falo, às vezes as pessoas têm uma ilusão de cargo de liderança que é só facilidade, mas não é. É uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade, principalmente porque, assim, quando a gente tem o nosso negócio, é uma responsabilidade gigantesca, porque a gente pega lá todos os departamentos para cuidar. Sim. Mas no cuidar do outro, né? É algo que, assim, você é cobrado muito, muito mais. A cobrança é muito maior. E você não tem a mesma autonomia de resolução para algumas coisas quando é a sua empresa. Porque muitas vezes alguns ajustes que você sugere de melhoria, vai para análise, não dá... Não é o momento, tenta de outra forma. Então, você fica um pouco engessado com algumas coisas para trazer melhorias e muitas vezes trazer os resultados que são cobrados, né? Sim. Então, é uma dificuldade. Daí, nessa época que minha gerente fez a proposta que juntou com essa minha insatisfação, eu comecei a perguntar para Deus, meu Deus, será que realmente é isso? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu devo aceitar? Daí, eu conversei com a minha gerente, tal, que não era o que eu queria. Daí ela falou, Jane, mas não tem opção. É uma decisão da empresa. É aquela coisa, né? Você não tem como decidir. Isso, né? Aquela coisa. É uma decisão da empresa, porque a gente vai precisar deixar um único gestor para os 2 departamentos, porque o outro gestor vai desenvolver o departamento de qualidade da empresa. E a gente precisa deixar um. Então, como você veio depois, a preferência de desenvolver o departamento de qualidade, que era do meu interesse, esse departamento, acabou sendo do outro coordenador, porque ele entrou na empresa primeiro do que eu. Daí eu falei, eu preciso de um tempo para pensar. Daí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a fazer alguma atividade como hobby para desestressar. Daí eu comecei a fazer Muay Thai. E um dia, eu lembro que foi em junho, dia 10 de junho de 2013. Eu falei, eu vou para começar a aula de luta. Daí eu peguei e fui para academia, que era próximo de casa, fui andando. E na hora que eu atravessei o segundo semáforo para chegar na academia, outras pessoas já tinham atravessado. Mas na hora que eu coloquei o meu pé esquerdo no meio da avenida, uma moto furou o semáforo bem na minha vez. Meu Deus. Então, se eu fecho os olhos, eu consigo sentir o vento da moto passando rente ao meu corpo. E pegou o pneu da moto no meu pé esquerdo. Onde o pneu bateu, fez uma bola de sangue pelo impacto do pneu, o motoqueiro não parou e eu fiquei paralisada em choque no meio da avenida pelo susto. Meu Deus. Daí as pessoas me tiraram da avenida, que eu realmente paralisei, eu não conseguia andar. Daí as pessoas me tiraram e perguntaram, moça, você tá bem? Daí eu falei assim, só subiu uma bola de sangue no meu pé, vou no médico para saber se tá tudo bem, mas não foi nada demais. Daí uma outra senhora que estava um pouco mais distante dessas outras pessoas que me acolheram, depois que essas pessoas saíram, ela se aproximou. Daí ela falou assim, agradeça a Deus pelo livramento que você teve hoje. Porque se essa moto não tivesse pego no seu pé, tivesse pego no seu corpo, você não estaria mais viva.
Nessa hora, André, a única coisa que ecoava na minha mente, assim, se eu tivesse morrido hoje, eu teria morrido feliz? Sim, essa fala dela, a única coisa que ecoava. É tipo assim, né? Passa um filme em questão de minutos e aí é como se você... É o seu ponto de decisão ali, né? É um ponto de virada. Eu É falo um que, ponto de na virada, época, eu não ponto de entendi decisão. o que foi esse incidente. Hoje eu tenho compreensão. Mas daí, na época, eu só pensei isso. Se eu morresse hoje, eu ia morrer feliz e foi um sonoro ou não. E ali foi a minha decisão de que eu não ia aceitar a proposta pro cargo. Que a minha gerente fez, de unir. O que eu ia fazer, eu não sabia. Mas foi uma força tão grande que veio dentro de mim. De, tipo, isso você não vai aceitar mais na sua vida. Porque você não está feliz da maneira que você está vivendo. Não está te fazendo bem. E foi onde eu decidi que eu não queria mais. E já vinha com outras insatisfações da área da logística, recorrentes das empresas que eu passei. Eu falei assim, acho que eu preciso me permitir a viver algo novo. E foi quando eu decidi pedir as contas da empresa. Eu conversei com a minha gerente, perguntei se realmente não tinha opção. Ela falou que não tinha. Se não era medo, eu falei assim, não é medo. É que realmente eu já sei a experiência que é o departamento de ocorrências, não é o meu interesse. E como não tem opção... Daí eu perguntei se tinha como a gente fazer um acordo, de mandar embora. Ela falou que não. Eu falei, tá, então peço as contas. Sem pensar o que eu iria fazer também. Ah, sem emprego... Gente, tipo assim, eu peço as contas, não tenho mais nada. É a rescisão, não tem seguro, não tem nada. O que eu vou fazer agora? Isso, eu não sei, foi tudo muito impulsivo. Mas no final tudo deu certo depois. Até porque você está aqui comigo, Sim, né? com certeza. Então, deu tudo certo. Daí, nesse processo que eu pedi as contas, ela falou, Jane, mas não tem ninguém para deixar no seu lugar e tudo mais. Eu falei assim, eu ainda fico 3 meses para você fazer o processo seletivo e colocar outra pessoa. Até porque no impulso de pedir, eu precisava me preparar também para saber o que eu ia fazer, né? Qual o caminho que eu ia tomar na minha vida. Daí eu fiquei os 3 meses para ela, cumpri o prazo. Ela não conseguiu contratar ninguém nesse período, né? Não encontrar alguém apto para o cargo, mas mesmo assim eu saí. Daí nesse processo, pensar, tá, o que eu posso fazer de diferente do que até hoje eu estava acostumada a fazer, o que eu estudei para fazer. E nessa época da logística, eu trabalhava tanto que eu não conseguia agendar horário em salão para fazer serviços de beleza. Porque, às vezes, eu trabalhava sábado, trabalhava domingo, saía 11 horas, meia-noite da empresa. Não tinha horário, porque trabalhava muito. E, com isso, eu tive que aprender a fazer alguns serviços de beleza para me cuidar e estar apresentável nas reuniões. Ou seja, você se cuidava porque você não tinha tempo. Eu não conseguia administrar o meu tempo ao ponto de conseguir esse tempo de cuidado para mim. Então, nisso, eu fui aprendendo e eu sempre levei jeito para isso. E nesse processo de levar jeito, conversando com uma amiga também, que estava um pouco insatisfeita na época com a área da logística e tudo mais, ela também fez um curso de depilação. E a gente teve a ideia, a gente vai montar um centro de depilação. Tipo assim. Sim, daí ela falou de montar um centro de depilação. Eu falei assim, daí a gente pode montar um centro de estética, na verdade. Eu faço sobrancelha, eu faço a depilação e coloquei outros serviços que eu faria. E ela colocou outros que ela achava que ela levava jeito. E isso foi em 2012 que a gente fez esse planejamento. E ela levava jeito, gente, presta bem atenção. Em 2013 teve esse incidente. Daí as pessoas falaram, Jane, você leva tanto jeito para a beleza, por que você não tenta, então, já que você quer algo novo? Daí eu pensei assim, bom, eu ainda não tenho 30 anos, porque na época eu não tinha. Então, se nada der certo do que eu estou pensando... Assim, se tudo der errado... Eu ainda estou numa idade boa na minha mente para poder voltar para o mercado. E eu ainda estou numa idade boa para voltar para o mercado, porque eu deixei portas abertas, né? Daí eu peguei e falei, vou tentar. Eu lembro que sempre tinha um salão no centro de Osasco que eu passava e tinha placa procurando manicure, depiladora. E na minha mente eu queria ser depiladora. A gente tem essas coisas. Sim, a gente tem algo que a gente fixa, né? Mas ao longo do processo a gente vai se descobrindo, na verdade, né? E nesse processo eu comecei. Daí entrei em contato com o salão, agendei uma entrevista com o dono e expliquei toda a situação. Eu trabalhava registrada em uma empresa, mas eu queria mudar de área porque eu estava buscando qualidade de vida. Então, eu acho que na área da beleza eu conseguiria conciliar, porque eu ia administrar a minha agenda e conseguiria ter essa qualidade de vida que eu almejava. Daí eu fiz um teste de uma unha, que na época eu comecei como manicure. Daí ele falou, Jane, sua unha não é perfeita, mas para quem não trabalha na área, tá muito bom.
Isso é algo que você pode aprimorar. Eu vou te dar a oportunidade. Daí a gente fechou a parceria, fechou o acordo de valores e eu comecei. Daí eu comecei com a unha. Depois eu peguei e comecei com a depilação. Vi que a depilação não era algo que eu gostava como eu imaginava. E começou a aparecer clientes com procura de sobrancelha. E foi quando eu comecei a fazer. Daí, nesse processo, eu comecei a ver que dos 3 serviços, o que eu mais amava era a sobrancelha. O fato de terminar o serviço, a cliente se olhar no espelho e se sentir mais bonita, falar, meu Deus, como eu tô bonita, nossa, agora sim, meu rosto parece que tá mais limpo. É um divisor de águas, né? Quando a gente tem essa percepção, né? Sim, de saber, o meu trabalho tá elevando a autoestima de outra pessoa, está deixando o outro melhor, se sentindo bem com ele mesmo. Então, eu adorava. E foi eu falei assim, nossa, dos 3, o que eu gosto é isso. Eu falei assim, é isso que eu quero pra mim. Daí deixei todos os outros e foquei só em sobrancelha. Foi onde as coisas foram se desenvolvendo, evoluindo. Eu fui montando a minha carteira de clientes até conseguir montar o meu estúdio. E hoje você tem, o estúdio é seu ou você tem parceria com outras pessoas? Não, hoje eu tenho uma sala locada. Que é minha, isso. E assim, você falou que isso foi em meados de 2013, mais ou menos, né? Isso. Que você começou. Quanto tempo você ficou até você identificar que realmente, nossa, é sobrancelha? Porque leva um tempo, né? Um processo. Você ficou muito tempo nesse salão ou você ficou um curto espaço de tempo ali? No salão eu fiquei 6 anos. 6 anos. 6 anos. Com unha e sobrancelha, eu devo ter ficado. Com unha e depilação, eu devo ter ficado uns 2 anos aproximadamente, até decidir que eu ficaria só com sobrancelhas. Tá vendo, gente? É um processo. Sim, tanto é um processo que quando eu comecei, o meu primeiro salário, digamos assim, na área da beleza foi R$250. Eu lembro que na época, eu olhei assim e falei assim, meu Deus, o que eu faço com esse valor? É tipo assim, a pessoa tá lá em cima, um cargo de liderança. Sim. E assim, liderança tem um valor razoável de remuneração e de repente você se olha com R$250. Sim, para mim foi um verdadeiro choque e aquele pensamento. É isso que eu realmente vou fazer? Será que vai ser sempre assim? E começam as dúvidas que surgem mesmo, né, do novo. E eu lembro que quando eu comecei a questionar isso, veio uma voz no fundo da minha alma que falou assim, você não saiu por conta do dinheiro, você saiu porque você queria qualidade de vida. É interessante você falar isso, porque assim, a gente percebe que a transição de carreira, ela é desafiadora. Muito. Ela é dolorosa. Sim. Porque, assim, você começa do zero. Sim, né? é muito incerto. É muito incerto. E além do mais, quando você vai trabalhar com o público, quando você vai trabalhar com o rosto das pessoas, com o cuidado das pessoas. Então, assim, realmente, para você sair de uma área onde você comandava ali, né, a logística, a entrega, e por mais que tivesse todos os desafios, quando você lida com a mulher, quando você lida com o cuidado, eu acho que isso aumenta ainda mais a responsabilidade. Sim. Né? Porque você está desenhando o rosto da pessoa, gente. Sim. Às vezes eu vejo aqueles memes de sobrancelha e eu falo, Senhor Jesus, que isso nunca aconteça comigo. Porque realmente é algo que você, né? E aí, Jane, quando você decidiu, passou todo esse processo, esse período, fazendo aquilo que você falou, não, isso aqui não vai rolar, não vai dar certo, eu não vou conseguir. E eu te falo, eu já fui depiladora, já passei umas situações que, eu falei, não, isso não é para mim. E aí, quando você decidiu, falar assim, não, eu quero realmente ser da área de sobrancelha. Quais os desafios, além do que você já tinha começado, que você já vinha passando durante esses 6 anos, quando você decidiu montar o seu estúdio, qual foi o maior desafio para você? Que você se viu diante daquela oportunidade e dar esse passo. O que foi mais grande, mais gigante diante de você? Você diz de medo? Talvez, não medo, mas desafiador. O que foi mais desafiador para você ter o seu local, o seu espaço?
poder fazer as coisas do meu jeito, incluir as coisas que eu achava que eram viáveis para agradar as minhas clientes. Eu falo assim que quando a gente está no espaço do outro, assim como qualquer empresa, a gente acaba seguindo as regras do outro, porque a empresa do outro, ele tem a cultura, a maneira de visão de como deve conduzir as coisas, e você tem que se adequar a isso. Exatamente. Mesmo que você muitas vezes ache que deve ser de outra forma. Então, você tem que respeitar o local que você está, porque não é a sua empresa. Sim. Né? Então, é sobre ter essa consciência. Então, algumas coisas começaram a me trazer um certo incômodo de novo. Eu falo que toda vez que eu sinto incômodo em algo, eu falo que vem uma reviravolta na minha vida de mudança. Daí eu comecei a sentir um certo incômodo de novo. Daí eu comecei a pensar, se eu quero fazer do meu jeito, eu preciso ter a minha empresa, o meu espaço, onde eu sou o responsável. Daí eu pensei, tá, então eu teria que alocar uma sala. Inicialmente eu chamei outras amigas que eram da área da beleza, vamos alugar um espaço juntas, né? Daí são vários serviços, daí não fica pesado para todo mundo a nível de custos e tudo mais. Só que ninguém tinha coragem. No sentido de soltar algo, porque você ter um local do qual você é responsável 100% pelas despesas é algo que traz insegurança, né, Andréia? E assim, é você colocar, como eu falo, colocar a cara no sol, né? Sim, porque uma coisa é você ser parceira num salão onde você tem a responsabilidade de ir executar apenas o serviço. E ali você recebe aquilo que Exato, você vai ter preocupação apenas com os custos do material que você utiliza no atendimento. Quase zero a sua preocupação. Sim, aquela coisa, ok, eu vou trabalhar, vou receber e vai ter o dinheiro para comprar os meus materiais para trabalhar. Agora, você assumir a responsabilidade de uma locação, de outros custos que são envolvidos, de você ter um espaço locado, é completamente diferente. E aí eu acredito que isso para você foi o maior desafio. Foi algo que verdadeiramente me deu medo. De pensar assim, será que as minhas clientes vão me acompanhar? Será que eu consigo novas clientes? É, aquela coisa, porque às vezes você fica preso pensando assim, ok, agora estou atendendo no salão, mas será que as clientes me acompanham? Só que daí nesse processo também eu comecei a fazer uma planilha para acompanhar quantos atendimentos eu fazia, quanto que eu deixava de porcentagem pro salão e quanto que eu recebia. Eu fiz isso acho que quase por um ano, para ter a segurança de pensar, eu preciso dar esse passo. E eu comecei a ver também que a maioria das clientes que eu atendia não eram clientes que iam até o salão para fazer o cabelo. Elas iam para fazer a sobrancelha comigo, não eram clientes do salão em específico de cabelo. Eram clientes que iam para o salão para fazer a sobrancelha com a Jane. E eu pensei, bom, se essas clientes aqui manterem comigo saindo, já que ela vem atrás de mim, acredito que elas vão, mesmo eu indo para outro local, até porque eu permaneci no centro de Osasco. Então, não ia ser um local tão distante para elas de locomoção. E foi onde aconteceram algumas situações que eu falei assim, não, eu preciso dar esse passo. E foi onde eu comecei a procurar sala para alugar, daí eu falei assim, eu preciso dar esse passo na minha vida e fazer do meu jeito. Daí eu comecei a procurar sala para alugar, encontrei e comecei a fazer todo o processo. Foi algo que eu tinha certeza? Não tinha, foi com medo mesmo. Literalmente medo sem certeza de nada. Sem certeza de nada, super insegura. Eu falei assim, não, mas vai dar tudo certo. Acho que se Deus me ajudou da outra vez. Quando eu saí no impulso, né, sem garantia nenhuma para começar em algo totalmente do zero, por que aqui não daria? E hoje você tá há quanto tempo no seu espaço? Agora já estou... Foi na época alguns meses antes da pandemia, tem uns 6 anos aproximadamente. Mais ou menos. 6, 7 anos aproximadamente que eu tenho uma sala que é minha. Legal. E quais são os seus planos, assim, em relação ao seu espaço, à sua carreira? Quais os seus planos para o futuro? Assim, não precisa contar tudo, que a gente não conta tudo dos planos do futuro, né, gente? Mas o que você pode compartilhar? O que você pensa para o futuro do seu negócio? Eu penso em expansão. Eu penso em começar a montar equipe para não ficar o meu estúdio 100% dependente de mim, porque atualmente eu trabalho sozinha, então é algo que depende exclusivamente de mim. Então eu quero montar uma equipe para que não apenas eu seja abençoada, mas outras pessoas também possam ser, né, através do meu espaço. Então eu quero dar oportunidade para outras pessoas também ingressarem na área, né? E você já ensina outras pessoas ou não? Não, ainda não. Ainda não, tá, gente? Ainda não. Isso é uma coisa que eu sempre falo para quem eu conheço, né? A gente passar o nosso conhecimento
ele agrega muito na nossa vida, né? Sim. Agrega muito. Agrega porque você deixa legado daquilo que você passou e outras pessoas têm a oportunidade de desenvolver a profissão também. E claro que isso te faz ter um crescimento profissional gigantesco. Então, Sim. eu desejo, e a minha torcida é que eu veja você postando lá as suas primeiras turmas em que você vai ensinar aí design de sobrancelha. Jane, eu, assim, fiquei muito feliz de ouvir a sua história. Já passou o tempo, gente. Esse relógio, diretor, esse relógio precisa dar uma pausa. E foi muito bom te receber aqui. Obrigada. Muito. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que pensam ou que... a gente sabe que é desafiador. Cada um tem uma história, Sim. cada um tem um momento e a gente respeita isso sempre. Mas o que você pode deixar para essas mulheres de palavra para aquelas que querem começar? Tenha fé e confie que é possível. Eu acho que a gente precisa dar o primeiro passo para que as coisas aconteçam. Eu falo que quando a gente tem essa coragem, certeza do que a gente quer, os recursos, pessoas vão surgindo no caminho para que dê certo, porque dá certo. Dá certo, então eu acho que você ter fé e acreditar naquilo que você deseja construir e fazer, você pode, você consegue, é possível, você só precisa dar o passo, mesmo que esteja com medo, mas tem que dar o primeiro passo. Vai com medo mesmo, Sim, né? vai com medo mesmo, porque é só a partir do primeiro passo que o caminho vai surgindo, realmente as pessoas que podem te ajudar vão aparecendo também, eu falo que é como se fosse mágica. E elas aparecem, Aparecem, gente. Aparecem. o recurso aparece, de alguma maneira ou outra aparece. E empreender é isso, né? É arriscar, é buscar, é recurso, enfim. A gente só não pode paralisar e respeitar o seu tempo, lógico, a sua jornada. Respeite a sua idade, a sua jornada, a sua história. O nosso programa é para que você também aprenda a respeitar a sua própria história. A gente, às vezes, não respeita a nossa história, não respeita o nosso momento, não aceita e fala assim, ou é tarde demais, ou é cedo demais, ou eu nunca vou conseguir, mas porque a gente não consegue entender o nosso processo e o nosso momento, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Jane, mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço, Andréia. Foi uma honra te receber aqui, essa mulher linda, gente, que eu acho ela linda. Muito obrigada mesmo. Que Deus abençoe seus planos. Amém. Que você tenha muito sucesso, muito mesmo. Obrigada. Prometo que irei lá fazer uma visita no seu espero. estúdio. Vou lá dar um jeito na minha sobrancelha. Ter seu momento de autocuidado. Pois é, vai ser um prazer estar com você. E que você possa aí realizar todos os seus planos, os seus projetos e que Deus, assim, leve você para lugares muito altos. Amém, viu? muito obrigada. Gente, nós estamos encerrando mais um programa. Passou muito rápido e a gente está encerrando. Vai estar aqui as redes sociais da Jane, para que você possa seguir também as redes sociais dela. Está aqui disponível para vocês. Eu espero vocês no próximo programa com mais uma história maravilhosa. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A nossa temporada é sobre área da beleza. Então, se você quer saber mais a história dessas mulheres que chegaram na área da beleza, o que elas fazem, então eu te convido a você seguir a gente e ficar ligadinho nas histórias maravilhosas que vão passar por aqui. A Jane esteve conosco e foi uma honra receber essa mulher linda aqui. E eu espero vocês no nosso próximo programa, Frente a Frente com a Sua História. Até lá!